Correção de macaco, Monkey Patch. Mas o que é isso, cara? É uma técnica de programação, meu Deus. Sério, cara? Monkey Patch. Tá brincando. It uses to extend or modify the runtime code of dynamic language such as Mount, JavaScript. E olha que é um conceito da nossa área, inclusive, hein? Monkey Patch. Que coisa maravilhosa. Monkey Patching. O termo que tem um nome estranho se refere a quando você modifica ou estende o comportamento de uma aplicação em seu tempo de execução. O termo de forma popular é chamado de Monkey Patching, mas tecnicamente Dynamic Runtime Patching, ok? O termo já era conhecido, mas o Google Trends mostra que se popularizou com o Ruby, linguagem que permite o Monkey Patching de forma ridiculamente fácil. No Ruby você pode falar, putz, não sabia não. Putz. Aí você tem uma classe aqui, foi trollado pelo Monkey Patch Upcase. Output. Você foi trollado pelo Monkey Patch. Perceba que o comportamento de classe string foi alterado. Dynamic Runtime Patching. Aqui no JavaScript, então, você vai usar com o prototype. Você vai usar com prototype. Deixa eu testar um conceito aqui, que eu tô tentando entender e quero testar já um conceito aqui. Pera aí, se eu for colocar aqui no console log, o valor aqui, deixa eu fazer um let aqui, fazer const mesmo. Hello, igual a hello. Calma lá. Vamos fazer um conceito aqui, só para eu entender se é essa pegada. No console log, nós vamos colocar o hello. Ele vai colocar ali, hello to uppercase. Ele vai colocar o hello ali. Se eu pego aqui, deixa eu ver aqui, ó, string, prototype, to uppercase, eu vou receber uma função que vai receber o valor. Tô só inventando aqui, tá? E ele vai retorne o valor mais um A. Tá, o value não funciona aqui, value. Não é value. Mas interessante, mas isso aqui seria o dynamic... Não, beleza, eu só queria testar o conceito, não tem problema. Mas isso aqui seria a ideia, você vai lá e em tempo de... Existe o to uppercase, já tá certinho, mas eu vou lá e reescrevo ele de alguma forma ali no meio do caminho, né? Perceba que o comportamento da classe string foi alterado em tempo de execução, visto que consegui sobrepor o método da classe. Ok. Porque é perigoso. Sim, pode ser bem perigoso. O Ruby, assim como o Python, tem a premissa de que o programador sabe o que está fazendo. E assim como o JavaScript, eu acho também, né? Então coisas como essa ficam mais acessíveis. Em linguagens como Java, C Sharp, o processo fica um pouco mais restrito. Há quem diga que é uma proteção contra a maior ameaça da aplicação, o desenvolvedor. Mas sim, Monkey Patching pode ser perigoso, como nesse caso da string. Há alguns usos, como já citaram em outras respostas, para utilizar como workaround de algum bug ou um comportamento estranho nas aplicações, mas que pode, se mal executado, trazer complicações maiores. O Wikipedia traz algumas informações legais sobre os altos e baixos do Monkey Patching. Se ele for mal documentado, pode causar problemas. 1. Pode causar divergência de atualização, quando o objeto que foi monkey patchado assume coisas sobre o objeto original que não necessariamente são verdade após a atualização. Isso pode quebrar o Monkey Patch e, por consequência, a aplicação. Legal. Porque às vezes se atualizou lá atrás alguma outra coisa. Nesse exemplo que eu usei aqui do JavaScript, o to uppercase foi atualizado de outra forma, a gente estava usando ele de... Cara, quebrou tudo. Legal? Se duas partes da aplicação tentam fazer Monkey Patch no mesmo objeto, o último a executar será o ganhador da corrida. Faz sentido. Isso pode causar confusão. Pode causar divergência entre o código original e o comportamento de fato se o programador que está lendo não sabe do patch, ok? Porque às vezes o cara tá programando, não sabe que tem patch, e aí ele tá pensando de um jeito, mas de repente o comportamento tá diferente e a pessoa fala, cara, eu não tô entendendo. Mas o Monkey Patching pode ser útil também. Platão disse, não há nada bom nem mal, a não ser essas duas coisas, a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é o mal. Quase tudo tem uma parte boa. E por mais que tenha quem não goste, o Monkey Patching pode ser bastante útil para quem escreve testes automatizados. Um pequeno exemplo em Ruby. Tá aqui um código que eu não entendo, mas deixa eu entender. Ele tem aqui Aqui, ó, isso aqui é uma ideia de describe, isso aqui é o teste, tá? Teste a gente consegue entender, classe a gente consegue entender. Module User Service. Então eu imagino que isso aqui deve ser como se fosse um módulo também. Extend Self, User Service, HTTP, Self, Get, Def, Patch. Devs deve ser função, definição de função, parecido com Python. Função é. E aqui, Expect Subject Name. Nossa, cara. Tá bom, entendi. Putz, entendi. Agora eu entendi. Ele tá criando como se fosse um módulo que tem uma função que é fetch. Ele tá usando essa função aqui, ó. Ele vai usar aqui, legal? Só que aqui ele cria um Monkey Patch. Ele cria aqui onde ele vai modificar a resposta do HTTP. Tá vendo? Ó? Ele modificou a resposta. E aqui então você vem com um teste com a resposta modificada por causa do Monkey Patch na classe HTTP. E foi criado então um mock para testes. É perigoso, né? Perigoso. Mas deu para entender a sacada, mas é perigoso. Seria melhor usar uma arquitetura melhor, mais interessante. Tá, a adoção. O C Sharp tem algo como Monkey Patching através do extension
methods, o que não permite modificar, porém adicionar comportamento. Interessante. É seguro e amigável para o desenvolvedor. Não é bem monkey patching, pois não te deixa mudar o comportamento, mas sim estender a nível de compilação. Em outras linguagens que não tenham suporte tão claro para extensão ou modificação em tempo de execução, existe a metaprogramação e a reflexão que podem dar algum tipo de flexibilidade nesse sentido. Python, por exemplo, assim como Ruby, dá grande flexibilidade para monkey patching, vez que as classes são mutáveis e os métodos são meros atributos. Veja os exemplos, aqui está um exemplo de Python. Então por que é chamado assim? A etimologia do termo é meio obscura, poucas fontes falam sobre, mas é comum ouvir que monkey patch vem de guerrilha patch, referindo-se a modificar o comportamento às escondidas, de forma sorrateira. Virou monkey, pois guerrilha tem a pronúncia quase idêntica a gorilha, guerrilha, gorilha, gorila. Ok. Já em outras palavras, é uma gambiarra que permite modificar uma aplicação quando ela está rodando ou fora do contexto natural dela. Cara, bacana. Tá aí mais um conteúdinho, um aprendizado de hoje, hein? Se inscreve no canal, dê o seu like, te vejo no próximo.